Ciao Ciao a a tutti! Cidades na Itália. Então, você vai vir, tá querendo vir, vai acabar essa pandemia, liberou, você vai vir, seja para fazer seu processo de cidadania, seja para passear e tal. Já tá com suas malinhas aí quase prontas. Prontas. Pois é, tá na hora de pensar agora aonde. Vem a dúvida, eu vou para uma cidade grande, eu vou para uma cidade pequena, ou uma cidade de média. médio porte, e aí? O que eu faço? Onde é melhor? Gente, nós vamos falar para vocês, né, amor, baseado na nossa experiência. Isso, é. Que já moramos numa cidade grande, que foi Torino. Isso, e hoje a gente mora numa cidade menor, uma cidade pequena. Que é Treviglio. Então Né? a gente vai contar para vocês essa diferença de morar, né, de ter essa experiência morando numa cidade grande e numa cidade pequena. Na nossa visão, quais são os prós e os contras, que vai casar com o seu estilo de vida, né? Exatamente. Daquilo que você está procurando, tá bom? Então, rapidinho aí, depois da vinheta a gente entra no assunto. Falando de Torino, né? Que cidade é Torino? Bom, Torino é a capital, né, digamos assim, da região da Lombardia. Da Lombardia não, do Piemonte. Oh, meu Deus, já tô começando aqui falando besteira. Deixa eu falar depois da Lombardia. Lombardia é você. Torino. Gente, Torino é a capital do Piemonte, né? Uma região lá, assim, que é mais ali próxima da França, né? O Piemonte é uma região muito bonita aqui no norte da Itália e tem como capital a cidade de Torino. É uma cidade grande, uma cidade com perto de 1 milhão de habitantes, né? Então vocês veem, é uma capital, uma enorme cidade, a gente gostou muito de morar lá. Mas hoje nós estamos morando onde? Hoje nós moramos em Treviglio, que é uma cidade da província de Bérgamo, também no norte da Itália, e fica na região da Lombardia. Agora é a Lombardia. Agora é Lombardia. É. Fica na região da Lombardia também, tudo na região norte, né, bem próximo do Piemonte também. Mas Treviglio é uma cidade, como a gente falou, uma cidade pequena, com aproximadamente 30 mil habitantes. Então tá aí a diferença já de quantidade, né, de população, de habitantes. E eu já vou emendar isso aqui falando de Torino, um primeiro aspecto que a gente quer trazer, comparando essas duas cidades, que é a questão de oferta de imóvel para alugar. Por exemplo, como eu te falei, Torino é uma cidade grande, a oferta de imóveis para você alugar é muito maior, entendeu? Exato. Então, assim, são muitos bairros, a cidade é enorme, e assim, a gente vai meio que seguir o que pode ser bem parecido quando a gente vai falar de Milão, quando a gente vai falar de Roma, quando a gente vai falar de Nápoles, de grandes centros, de Firenze, grandes centros, nas cidades grandes, com um grande número de população, e a oferta de imóveis para alugar é maior, né? E você vai ter imóveis de todos os preços, desde imóveis mais caros, como são aqueles imóveis em bairros mais nobres, em bairros mais próximos do centro, coisa ali, quanto imóveis mais baratos à medida que você vai se afastando, você vai pegando ali o entorno da cidade, né? Então, assim, você tem muito mais oferta de imóveis e de vários preços, né? Isso falando de cidades grandes, eu estou te dando o exemplo de Torino. Já em Treviglio, cidades menores... Treviglio, a gente até teve dificuldade de encontrar um apartamento, né, para alugar, para vender até que você acha mais opções. Agora, para alugar, é bem difícil aqui em Treviglio, a gente teve uma dificuldade muito grande para encontrar imóveis para alugar. Isso. Né? Porque é uma cidade pequena e, gente, eu sou suspeita de falar de Treviglio, porque, ó, eu amo essa cidade. Mas a oferta de imóveis para você alugar é muito menor. Exatamente. Né? E às vezes assim, você está precisando de um apartamento, um quarto e sala, por exemplo, se é um casal. Se for um casal com filhos, você vai precisar de 2 quartos. Então, assim, a oferta desses imóveis é muito menor. É pequena. Né? É muito menor. A cidade é menor, menos construções, menos tudo. Então, assim, essa é a primeira diferença entre o que te oferece uma cidade grande e que te oferece uma cidade pequena. Emendando nisso, a gente já fala de transporte. Em Torino, você não precisa ter carro. E assim também em muitas outras cidades grandes, como Milão, como Roma, porque a rede de transporte público é muito boa. Né? Você interliga tudo ali, trem, metrô, ônibus. Então, assim, essa rede interligada faz com que você consiga se deslocar por toda a cidade, praticamente, por todo o perímetro da cidade, e até nas cidades ali adjacentes, coladas nas grandes cidades,
sem ter a necessidade de um carro. Ok, carro é conforto e tal, te dá uma comodidade, mas se você vai para uma cidade grande, não é a sua primeira preocupação. Você consegue se locomover por toda a cidade, porque o transporte público é muito bom, você não precisa ter um carro. Eu lembro, até hoje a gente andava muito de tram. Você lembra do tram? Eu lembro do tram. Do 4. Do 4. Que cruzava. O 4 fazia uma linha assim, de norte a sul de Cruzava Torino, a cidade né? de Torino todinha. Então, para qualquer lugar, você pegava o quê? Chamava o número 4, Número né? 4. Um tram, que é esse grandão aí, é muito, muito rápido. E era assim, de 2 em 2 minutos, eu acho, né? 4 em 4 às vezes, minutos. dependendo do dia. Você chegava no ponto ali, né? Do tram, e aí tinha todos os horários que passava, né? Isso. Então, assim, era muito prático mesmo. Então, como o Felipe falou, não precisa você ter um carro. Ali você se locomove, né, em metrô. A gente pegava o tram, depois pegava o metrô. Então, assim, era muito prático. Você se deslocava. Já que em Treviglio, o que acontece? O transporte público praticamente não existe. Não existe. Então, sem um carro ou sem uma moto, você tá em Guai. Quer dizer, você tá no escuro, meu amigo. A situação complica, né? Quando a gente veio morar pra cá, a gente tinha um motorinozinho, como se fosse uma bis, né? Que foi o quebra-galho pra gente ir pro trabalho e tal, se locomover. Porque não tem o ônibus é praticamente escolar. É praticamente escolar. Roda no horário ali, né? De entrada, saída da escola. Não é um circular para te fazer locomover. Não existe. Então você precisa obrigatoriamente ter uma moto, ter um carro, ter alguma coisa para se locomover. E na grande maioria das cidades pequenas italianas é assim. Claro que tem as estações de trem, né? E trem a gente vai para todas as cidades. Mas para você se locomover ali dentro das cidades ou de outras cidades ao redor, é complicado. Você precisa ter o seu meio de transporte próprio. Eu lembro quando a gente chegou na estação daqui de Treviglio, quando a gente veio para cá, a gente não tinha carro e tal. E pra gente ir para o lugar que a gente tinha que ir, a gente não tinha táxi, não tinha não tem Uber, táxi, não tem nada disso. Ônibus, muito difícil. Tem nada disso, né? A gente conseguiu um senhorzinho que fazia esse serviço, né? Porque a gente conseguiu o telefone dele no bar da estação. Foi isso falou, a gente precisa ir e tal, tá com mala. O cara falou, tem esse telefone aqui do fulano de tal, liga pra ele aí que ele faz serviço. Esse quebra-galho, tá? Então, é assim. Então, cidade grande, você é muito bem servido do transporte público. Em cidade pequena, você vai ter que ter seu meio próprio de transporte. Inclusive, em cidades pequenas, como aqui em Treviglio, um meio de transporte muito usado é a bicicleta. É verdade. Muita bicicleta, tanto jovens quanto adultos, quanto pessoas mais idosas usam muito a bicicleta para se locomover aqui dentro da cidade. Verdade, o pessoal usa muito bicicleta. Às vezes não quer carro, não quer moto, ou às vezes não tem condição ainda. Né? Vai de bicicleta. A cidade é pequena mesmo, não cidades se locomove de bicicleta, né? Isso, e em toda a cidade praticamente tem a ciclovia e a via de pedestre também aqui na cidade, pelo menos aqui em Treviglio. Aonde você vai, tem a ciclovia para você ir com a sua bicicleta ali tranquilo e tal. Sem estar andando no meio do trânsito e tal. Exato, Sim, é verdade. Exatamente. Isso é muito bom, né? Muito bom. Como diz, para a natureza, para segurança, para tudo, né? E andar menos de veículo, carro, poluir menos. Poluir menos, exatamente. É isso mesmo, a bicicleta também é muito usada. Os italianos usam muito bicicleta, tá? E é bom para a saúde também. E é bom para a saúde, tá? E falando disso, nós vamos também falar de cash, né? Não tem dinheiro para comprar carro, você quer usar bicicleta. Oferta de emprego. Gente, é claro que quanto maior a cidade, maior vai ser as ofertas de emprego, de trabalho, não é? Então, assim, quando a gente estava em Torino, eu lembro, tinha muita oferta de emprego, muita. No comércio, em rede hoteleira, vários setores. Restaurantes, até empregos em lojas, em pequenas empresas. Tinha muita oferta de emprego, né? Eu lembro que na época a gente não conseguiu se habilitar, né? Se colocar para trabalhar primeiro. Porque a gente estava em processo de cidadania, na época não podia trabalhar. Hoje já pode, tá? Você que está dando entrada no seu processo de cidadania, enquanto você tem lá o visto de Atesa, né? O seu
permesso porque você tem a tesa do processo de reconhecimento de cidadania. Tem aquela Arishevuta? Isso, já pode trabalhar. Na nossa época não podia trabalhar, não. Hoje pode. Bom, boa notícia, hein? Eu lembro que a gente perdeu empregos, oportunidade de trabalho, porque a gente estava com estava no processo de cidadania e não podia trabalhar. Eles mudaram isso, hoje já pode. Né? Já melhorou. Já melhorou. E também porque o nosso italiano era fraquinho, mas fraquinho de dar dó. Então, assim, mas as ofertas de emprego, de trabalho, tinham, né? Tinha muita oferta de trabalho. Já em cidades do interior, cidades pequenas... Isso aí é igual no Brasil, né? É igual no Brasil. Né? Você mora numa grande capital, numa grande cidade, as ofertas de trabalho... Você vai ter muito mais oferta de trabalho e emprego, nas cidades menores, não. Entendeu, gente? Dá para traçar muito, mas muito paralelo de como é a coisa no Brasil e como é aqui na Itália, relacionado a tudo aquilo que gira em torno de você morar numa grande cidade e você morar numa cidade pequena, numa cidade menor. Claro, tem muito mais emprego, muito mais concorrente também, né? Numa cidade grande, então. Mas tudo é relativo. Entendeu? Agora, já numa cidade pequena, você tem trabalho? Tem trabalho. Também. Mas a oferta é menor, né? Mas dependendo também do setor, né? Depende do setor, depende muito. A gente está falando muito do norte da Itália. Exato. Uma região mais industrializada, onde você tem mais ofertas de emprego. No sul da Itália já é mais diferente. E o tipo de emprego também é diferente, já muda, né? O que acontece também, por exemplo, a gente mora em Treviglio, mas aqui, como nós, tem muita gente que mora em Treviglio, mas trabalha em Milão, trabalha em Bérgamo, que é 30, 40 minutos de Treviglio, né? Então, assim, dá pra você morar numa cidade pequena e trabalhar numa outra cidade maior. Esse é um outro detalhe, muito bem falado. Porque a gente mora numa cidade pequena, mas a gente mora numa cidade pequena perto de cidade grande. Então, assim, a gente está aí a 40 quilômetros de Milão, e a gente está a 25 quilômetros de Bérgamo. Então, assim, é uma cidade pequena, é uma cidadezinha italiana, gente. Sabe aquela cidadezinha que você vê em filme? A cidadezinha lá, né? As tiazinhas lá andando de bicicleta, o senhorzinho lá na praça jogando... Conversando, varandinha. Cara, é assim. Nisso aí eu já vou entrar numa coisa que eu ia falar mais pra frente e eu já vou falar agora. O nosso estilo de vida, o que a gente procurou... A gente prefere muito mais morar numa cidade pequena, como é o caso de Treviglio. Mais tranquila, ter aquela vidinha assim, mais estilo italiano de cidade pequena, do que numa cidade grande. Eu senti muita diferença. A gente chegou em Torino, na verdade eu não me senti muito aqui na Itália, não. Era um grande centro e tal. Aquela correria e é uma mistura de imigrantes, de imigração de todo mundo, assim... Você, por exemplo, porque às vezes você tem uma visão da Itália na sua mente, né? Da visão que às vezes a gente vê nos filmes, né? Aquela coisa mais assim, romântica. Existe, mostra né? muito a Toscana, né? Mostra a Toscana, aquela coisa ali, tal, Veneza. Então se você chega, você cai, por exemplo, você chega no Brasil, pum, caiu em São Paulo. Pô, meus amigos, não é aquela visão de Brasil com praia, não sei o que. Entendeu a correlação? Exatamente isso. Entendeu a correlação? Então tem muito isso. Agora, o que acontece? A gente está falando aqui de itens para te ajudar a te direcionar para o seu estilo de vida, sua família. Exato. Para uma cidade que você vai escolher na Itália, né? Independentemente daquela questão de qual cidade é melhor para dar entrada no processo de cidadania. Ouvi dizer que a cidade X, Y, Z lá, dar entrada no processo lá é melhor. Na cidade... Você tem que analisar várias coisas, né? O que vai te identificar. A cidade que você mora no Brasil... realmente é parecida com uma cidade que você está procurando aqui na Itália, é o mesmo estilo, não, eu quero mudar de estilo, ou a minha família, né, eu tenho filhos pequenos, eu quero uma cidadezinha mais tranquila, não quero um grande centro, então você tem que analisar tudo isso, a gente não está falando qual que é melhor, qual que não é tão melhor, não, né? A gente está falando prós e contras, né? Está falando, assim, características para te ajudar na sua escolha, né, de onde fixar. É óbvio que isso tudo pode também mudar da água para o vinho, né, a gente estava lá em Torino, estava gostando de Torino, estava bem lá, mas aí eu consegui uma oportunidade de emprego que me trouxe para Treviglio. Então não foi nem porque a gente escolheu Treviglio, nós fomos trazidos para cá. E acabou que foi muito bom, porque... Nós não escolhemos nem Torino, nem Treviglio. Não escolhemos nenhuma cidade. Caímos de paraquedas nas duas. Nas duas. E assim, gostamos demais das duas, mas se eu tivesse assim, escolhe, você volta para Torino ou você fica em Treviglio? Eu fico em Treviglio. Eu nem falo. Né? Detalhe, porque, como eu te falei, tem cidade pequena na Itália que você vai estar muito distante de outras, de grandes centros, né?
Treviglio não, como eu te falei, já está a 40 quilômetros de Milão, 25 de Bérgamo. Exato. Então, se você sente falta da agitação, você sente falta de mais movimento, um shopping center, aquela coisa, em meia hora, 1 hora no máximo, você está nesses grandes centros para passear, para se divertir e tal. Então, assim, gente, tem todos esses detalhes, obviamente, né? A gente está aqui te dando dicas, né, amor, da nossa vivência para te ajudar. Você que gosta, por exemplo, de vida noturna, gosta de balada, gosta de sair à noite, gosta de barzinhos. Então, assim, uma cidade pequena não vai te oferecer isso. Não vai te oferecer isso. É claro que a gente está falando isso tudo antes da pandemia, né? Porque agora está tudo fechado, realmente. Mas normalmente, né, aí você tem que ir para uma cidade maior, Milão, né, Torino, Roma, que vai te oferecer Bérgamo, Brecha, Verona. Verona tá em uma cidade também maravilhosa. Mantova, Padua, quer dizer, tem N cidades, né? E eu acho que uma das melhores escolhas é você pegar uma cidade intermediária ou você buscar uma cidade que está ali às margens de uma cidade grande. Porque você vai estar vivendo mais tranquilo, um custo para morar menor e você vai estar perto de uma cidade grande. Se você precisar fazer aquele movimento de vai e vem para o trabalho, até uma distância aí de meia hora, cara, os italianos fazem muito isso, né? No Brasil tem muito disso também. Então, assim, pesquisa direitinho, vê as cidades. A gente gosta muito das cidades aqui do norte, tá? Todas essas cidades que eu te falei, Padova, Mantova, Verona, Torino, Brecha, Bérgamo, Milão. Ali em torno de Milão tem um saco de cidade perto de Milão que assim são cidades de médio porte e você tá pertinho de Milão. Então assim, dá uma olhadinha no norte da Itália, dá uma olhadinha nos mapas. Ah, Felipe, você só tá falando do norte. Gente, eu vou falar onde a gente tem experiência de viver na pele para te falar. No sul a gente conhece um pouquinho, que a gente passeou lá. Passear, né? Então assim, não moramos ainda. Então assim, não é, o que a gente está te falando não é coisa que a gente ouviu falar ou tirou de livro, não. Coisa que a gente viveu, vivenciou e estamos contando para você a nossa experiência, a nossa perspectiva. Não Exatamente, isso aí. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E qualquer dúvida, qualquer outra informação, curiosidade, ou que vocês lembraram de alguma coisa. Pergunta aí. Pergunta aí, comenta, deixa aí nos comentários também, que a gente vai gostar muito, né? Vai gostar. Não se inscreveu no canal ainda? Ei, se inscreve aí. Ela fala de lá, eu falo aqui. Né? Perto do pote de Nutella lá. Aqui, escreve aí. Escreve aí. Tá? E a gente também tá no Instagram. Facebook, a gente não usa, a gente tem que dar uma olhada mais no Facebook, coitadinho do Facebook. Deixa ele meio de lá de lá. Assim, cansadinho, né? Mas a gente tá por lá também. Né? Então se inscreve aí, dá essa moral pra gente que nos ajuda, né? Nos dá ânimo pra continuar fazendo os vídeos e tal, trazendo informações pra vocês. E outra coisa também, dê dicas também de outros assuntos, né? De conteúdos também que vocês queiram saber daqui da Itália. E isso ajuda também a gente para postar novos vídeos aí com assuntos bem interessantes para vocês. Tá? É isso. Continue com a gente, né, amor? Por quê? Aqui tem de tudo! Tchau!